Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindos a mais um Isto é o Povo a Falar. O meu nome é João Nuno Pinto e o programa está consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, com emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E obviamente continuamos a sentir aquilo que são os ecos da colocação do voto dos portugueses nas urnas do passado domingo, que de alguma forma veio trazer uma transformação nunca vista nestes 50 anos de democracia, que foi colocar um outro partido entre PSD e PS. Para analisar os resultados destas eleições e não só, o meu convidado de hoje é o Alexandre Guerreiro. Muito boa noite, Alexandre. Obrigado por estares aqui connosco. Uma vez mais, fala-se em terremoto, hecatombe. Qual é a tua primeira análise dos resultados de domingo? Sim, com base naquilo que nos foi sendo presenteado ao longo das várias semanas, podemos interpretar isto como uma bomba, como um terremoto. Não deixa de ser verdade até certo ponto, porque era de todo imprevisível que o Partido Socialista caísse para a terceira força política e tudo indica que mesmo com os resultados da diáspora, que se vai confirmar que o Partido Socialista vai ter a terceira representação política e o Chega vai assumir a segunda, nesse ponto de vista, a forma como depois tudo isto se quantifica e projeta, eu entendo que de facto acaba por ser uma bomba, porque toda a gente andou a vaticinar, e quando eu digo toda a gente, digo comunicação social, empresas de sondagens que nós já sabemos como é que funciona esta ciência. Ainda há pouco tempo o Chega era dado com 14%, a Iniciativa Liberal quase ali a ombrear com o Chega. O Pedro Nuno Santos, há cerca de 2 meses, era dado como, de longe, o vitorioso nas eleições. Portanto, é importante que as pessoas se recordem daquilo que foi sendo presenteado. Mas não só. Os ditos analistas, temos de pôr muitas aspas nisto, porque toda a gente é especialista e toda a gente é analista e toda a gente depois vai atrás das letras gordas dos jornais e daquilo que são as agendas, muitas vezes, de redações e de grupos de interesses que nós nem percebemos, às vezes, bem quais são. Portanto, nesta perspectiva, claro que foi um terremoto. Agora, em termos de evidência, aquilo que já se esperava era, e sim, e sendo realista, que o Chega, pelo menos, mantivesse a sua força, pudesse até melhorar. Posso dizer que, com base na percepção que tenho, não só de redes sociais, mas do dia-a-dia, era expectável que o Chega pudesse melhorar. Agora, melhorar ao ponto de deitar para trás o Partido Socialista, eu acho que este resultado é que era de todo imprevisível. Nesta perspectiva, parece que podemos falar em terremoto, porque pela primeira vez o bipartidarismo é efetivamente colocado em causa, e não é só colocado em causa, é derrubado. Portanto, aqui o Chega cumpriu aquilo a que se propôs desde que André Ventura se tornou deputado único de Chega, que era a promessa de terminar com o bipartidarismo. Parece-me que é um resultado saudável nessa perspectiva para a nossa democracia. Não é bom termos, isto é como o mercado, como a economia, não é bom nós termos duas grandes empresas que dominam o mercado e que combinam muitas vezes entre elas o produto que vão servir ao consumidor. Aparecer uma concorrência e que se assuma como concorrência efetiva e se surgir uma quarta concorrência, eu acho que é de todo saudável. Porque obriga, naturalmente, as pessoas a tentarem chegar a acordos e a tentar convergir entre matéria de opinião e matéria de medidas. Olha, por outro lado, também, e usando o adjetivo que tu utilizaste, saudável, foi ver que a abstenção não aumentou, apesar destas eleições sucessivas, ou este chamado ao voto sucessivo destes últimos 2 anos. E ainda bem, apesar de ainda ser, de certa forma, expressiva essa abstenção, o que demonstra e é revelador de que as pessoas estão, ainda há uma franja significativa da população que está descrente de todo o sistema político, não obstante continua a verificar-se um certo entusiasmo, e o que é mais interessante de assinalar é que, com base na mesma taxa de participação, há pessoas que não têm qualquer problema em oscilar de um voto num partido para outro que não é necessariamente da mesma família política. Eu acho que isso também é muito importante assinalar e demonstra a disponibilidade e a crescente flexibilidade das pessoas para não olharem nem encararem a política como se fosse um clube de futebol, em que é até ao fim da vida, e para estarem cada vez mais disponíveis para poder mudar de opinião se não estiverem satisfeitas com aquilo que lhes é servido pelo partido. É interessante dizeres isso, porque quando olhamos para o mapa de cor
de Portugal. Vemos que a norte do Tejo ficou a cor de laranja, com a AD, mas a sul do Tejo, onde estávamos habituados a ver alguma preponderância da esquerda, alguma ou muita preponderância da esquerda, e quando falamos de esquerda não é só a esquerda, digamos, do Partido Socialista, mas do PCP também, a saltar para o Chega. Ela é um pouco como o mercado funciona. E sabes o que é interessante nisso que tu estás agora a afirmar, João? É que durante muito tempo prevaleceu o mito de que o Chega ia retirar votos e roubar votos ao Partido Comunista. E nós aqui até já fizemos um programa em que eu até tive a oportunidade de dizer que isso era totalmente falso, porque o Partido Comunista, mesmo quando o Chega crescia, nesses bastiões do Partido Comunista continuava ou a manter e em alguns casos até a subir. Portanto, isso era uma falácia, mas insistiu-se nisso. E agora é curioso constatar que em 49 conselhos onde o PS perdeu a liderança sobre esses conselhos, quem os venceu foi o Chega, o que demonstra uma tendência de transferência de voto não só para o Chega, mas também para a AD, que verificou-se, a AD cresceu em praticamente todos os conselhos. Portanto, agora, isto é um pouco reflexo da situação que nós temos no nosso país, porque nós temos, desde já, abaixo do Tejo, nós temos desde logo as questões, não é necessariamente de iliteracia, mas nós temos uma expressão em termos económicos em que as pessoas sentem e percepcionam muito mais a ausência de uma economia forte no país do que propriamente no Norte. E isto e não só, e há um conjunto de outros fenómenos que se verificam muito mais, sobretudo a imigração, e que nós não temos, e a insegurança, como nós não temos, por exemplo, no norte do país. Quer dizer, começamos a ter, e eu destaco aqui, por exemplo, o Conselho de Braga, em que a criminalidade violenta triplicou no último ano, isto são dados oficiais, e nós conseguimos até associar, se formos olhar para este tipo de fenómeno, para o crescimento e o aumento da imigração. Tanto, eu não estou a falar necessariamente de pessoas de baixos recursos, estou a falar que existe uma deslocalização em termos de investidores, sobretudo na nacionalidade brasileira. Quanto mais existem pessoas... Acho que Braga era o concelho com o maior número de pessoas de nacionalidade brasileira. Mas muitos dos que se transferem para Braga são pessoas com posses. Portanto, nós não estamos a falar de pessoas que vieram para fazer profissões com baixa formação. O que significa que, ao mesmo tempo que crescem as pessoas abastadas num determinado local, ao mesmo tempo isso é acompanhado pelo aumento da criminalidade. Não por essas pessoas, mas porque existe uma intenção de contactar e cometer crimes nesses mesmos sítios. Portanto, estes fenómenos aos poucos começam a sentir-se, mas se nós compararmos questões de imigração e de insegurança no norte do país com aquilo que nós temos a sul, não tem a mínima comparação. E as pessoas têm a noção disso e têm a noção que a resposta dada pelos dois partidos que caracterizaram o bipartidarismo e que dominaram esse bipartidarismo até o momento, são respostas que não se coadunam com aquilo que são as verdadeiras necessidades da população. A isto temos de somar as questões económicas, temos de somar questões até mesmo de acesso à educação, porque é muito mais no sul que nós sentimos a escola pública deficitária, sem recursos humanos, para conseguir dar resposta às necessidades da população. E nós temos uma população insatisfeita muito mais no sul, se calhar do que no norte, mas se este tipo de fenómenos continuarem a verificar-se e a expandir-se para o norte, a tendência é que se calhar agora o Chega começa a ter uma base de apoio muito maior para Coimbra, para Viseu, para Aveiro. Aliás, o Chega elegeu em todos estes concelhos e elegeu mais, em todos estes distritos, e elegeu mais. Portanto, existe esse fenómeno de crescimento. Depois temos as novas gerações, que também as redes sociais, as pessoas têm de perceber que hoje em dia aquelas campanhas que nós tínhamos antigamente e que se resumiam à televisão, e que era na televisão que se conquistava o voto, hoje as coisas não funcionam já tanto assim. Pelo contrário, as redes sociais continuam a fazer a diferença. E é por isso que nós temos as novas gerações com uma expressão muito grande a votar no Chega. Aliás, percebe-se que se continuar a haver este tipo de evolução de tendência de voto, o Partido Socialista, se calhar, daqui a alguns anos não estará a lutar para se manter como terceira força política, exatamente, estará a lutar para ser a quarta ou a quinta e o Chega a disputar o governo. Se olharmos para a França, onde o Partido Socialista praticamente desapareceu, mostra um trend ou uma tendência para que isso seja uma realidade. Claro. Então, mas vamos ao grande derrotado da noite, o grande derrotado daqueles que foram a votos, porque eu acho que há mais derrotados que não foram a votos, que é Pedro Nuno Santos e o PS. Claro, Pedro Nuno Santos, ainda bem que destacaste as duas coisas, porque são dois derrotados.
é realmente o PS, por causa das políticas woke que têm vindo a conduzir pelo país inteiro. Não me esqueça a distribuição dos escravos, por exemplo, no Bem Formoso, para tentar mostrar, para tentar atrair esse tipo de voto, e quando se tenta atrair um determinado tipo de voto, está-se a negligenciar outro. E o próprio Pedro Nuno Santos, que fez a aposta, já é a segunda vez que vai a eleições, perdeu, no espaço de um ano, foi 2 vezes a eleições, perdeu as 2, e agora teve números ainda mais humilhantes do que aqueles que Sócrates teve em 2011. Portanto, isto por si só demonstra que a liderança falhou. Acho que Pedro Nuno Santos fez uma leitura muito correta daquilo que foram os resultados eleitorais, perceber que ele era o problema principal do partido, tem de sair, estão umas autárquicas a caminho, vamos tentar perceber se a hecatombe não continua a materializar-se nas autárquicas, e depois, a meu ver, que é o grande reflexo daquilo que é o Partido Socialista e o fracasso do Partido Socialista hoje em dia, é que ainda não tem um candidato presidencial. Estamos a menos de um ano, ainda estão a tentar perceber quem é que poderá eventualmente vir a ser o candidato do partido. Mas sabes que, por natureza, o Partido Socialista não tem apresentado candidatos eleitorais, apoia candidatos eleitorais. Mas apoia desde não é? muito cedo, e apoia essa campanha, porque também é a imagem do partido que está aqui em causa. E eu pergunto quem é que é o candidato de esquerda que, à partida, em teoria, poderia ser apoiado pelo Partido Socialista. E tu não tens. Tens aqui algumas dúvidas, tens até um dissidente que teve o problema que teve com António Costa, que foi, a meu ver, foi injustiçado. Foi muito injustiçado na forma como saiu. E agora, pelos vistos, vamos esquecer o passado, eu quero é ser candidato, portanto, mas toda a outra base alternativa. Quem é que poderá querer pegar nesta nau? Porque isto é um Titanic já meio afundado. Eu peço desculpa. Ainda não. Eu não acho que seja um Titanic ainda afundado, mas se continuar a seguir o rumo que está a seguir, naturalmente vai acabar por embater no iceberg. Isso é certo, porque aquilo que nós temos neste momento do Partido Socialista, o Partido Socialista tem uma estrutura histórica, tem uma base eleitoral muito expressiva, tem uma base eleitoral que, apesar de poder oscilar eventualmente para a AD e para outras forças políticas, se o partido conseguir encontrar um rumo, volta outra vez a agregar-se. Vamos ter que dizer que muita da abstenção é socialista, porque Iniciativa Liberal não cresceu assim, o LIVRE não cresceu assim tanto para dizermos que foram votos cooptados diretamente. Da esquerda. Não é possível nós falarmos disso diretamente. Essas coisas não acontecem diretamente. Eu acho que é interessante nós compararmos o resultado conselho a conselho que o Partido Socialista e a AD tiveram. E nós percebemos que as contas vão bater mais ou menos ao mesmo, porque os votos, se calhar, no LIVRE, uma margem muito mínima será do Partido Socialista, mas mesmo muito residual. A principal base eleitoral do LIVRE é o Bloco de Esquerda. Portanto, acho que aqui há mais uma relação direta entre os dois do que propriamente com o Partido Socialista. Mas o Partido Socialista perdeu, na minha ótica, votos, foi diretamente para a AD, porque houve mesmo dentro do Partido Socialista, e eu ouvia pessoas dentro do Partido Socialista, que não estavam favoráveis à estratégia que estava a ser seguida relativamente à gestão do caso de Luís Montenegro, e também para o Chega. Há pessoas que votam, têm um voto livre, ou seja, têm um voto um pouco vagabundo, podemos chamar assim, se for preciso nestas eleições. Votam no Partido Socialista, nas próximas votam no Chega e a seguir votam no PCP. Portanto, há pessoas que têm um voto verdadeiramente livre. E há aqui esta margem flutuante que nós nunca vamos conseguir saber, porque as pessoas não vão dizer diretamente quais são as suas motivações, mas acho que há essa flutuação. E essas pessoas estarão eventualmente disponíveis para voltar a apoiar o Partido Socialista, se no futuro voltar outra vez a assumir um rumo diferente. Agora, quem é que está disponível? Quem estiver disponível tem de ter atenção ao seguinte: segue-se uma travessia no deserto. Quando o partido voltar a ter a oportunidade de voltar outra vez a subir, a possibilidade de puxarem o tapete a esse futuro secretário-geral, como puxaram António José Seguro, é elevada, porque o oportunismo na política, isto não é exclusivo do Partido Socialista, está em todo lado. Aliás, até no Chega, que é um partido novo, e nós já vemos essa luta e disputa pelas listas, e depois não fiquei em lugares elegíveis, vou-me desfiliar. Portanto, estes amus e este tipo de birras que as pessoas fazem não estão propriamente focadas nos projetos dos partidos, estão focadas no... Projetos pessoais. Projetos pessoais. Portanto, isto é comum em todos os partidos, até no muito disciplinado Partido Comunista, isto se verifica. As pessoas... Portanto, é uma questão de tempo. Quem quiser assumir essa travessia no deserto só será para ter algum tipo de visibilidade e no futuro depois poder pensar em ser decisivo. Como é que essa travessia do deserto pode ser feita? Porque numa primeira análise, se forem validar a governação PSD, podem estar a receber aquilo que é o abraço do urso, não é? Tal e qual. E desaparecerem mesmo. Não é só o Partido Socialista, é o próprio Chega. Eu posso dizer já aqui que, na minha opinião, o momento em que o Chega a aceitar um acordo mais profundo com a AD é o princípio do fim do Chega.
foi esse o princípio do fim do CDS. Foi a partir do momento em que se deixaram deslumbrar, Paulo Portas e o conjunto dos outros dirigentes, deixaram-se deslumbrar com cargos governativos na altura de Passos Coelho, naquela altura tão complicada, foi o início do fim do CDS. E eu tenho de dizer isto aqui publicamente. Muita gente acusa o Francisco Rodrigues dos Santos de ter sido o único que não conseguiu eleger ninguém para o Parlamento. A morte do CDS começou com Paulo Portas. Aprofundou-se com Assunção Cristas. Portanto, quando chega Francisco Rodrigues dos Santos, já é para tentar um pouco dar vida mínima ao partido. É muito injusto dizer-se que foi Francisco Rodrigues dos Santos que acabou com o CDS. Portanto, e isso diz-se. Por aí, as pessoas esquecem-se de tudo o que antecede. E este aviso está feito para o Chega e para o Partido Socialista, porque esta é a oportunidade para o Partido Socialista, já que vai ser uma travessia no deserto. Primeiro, tem de abandonar a agenda woke. As pessoas não querem, não se revêem nesse tipo de estratégia de igualdade de género, de abertura ou liberalização de todo o tipo de imigração. As pessoas não se revêem nisto. E é a melhor oportunidade para poder ser oposição e apostar no desgaste do governo. Se o Partido Socialista estiver mentalizado que deve juntar-se ao governo para tentar travar o Chega, é o princípio do fim também do Partido Socialista e se calhar nas próximas eleições o Chega não tem 60 deputados, vai ter 100. Portanto, fica o aviso feito, porque as pessoas estão disponíveis para fazer esta troca. Olha, deixa-me só ir até a mais um ou dois partidos e depois voltamos à questão do Chega, porque André Ventura esta semana deu a primeira grande entrevista após as eleições. O Iniciativa Liberal foi dado, inclusive, como uma eventual muleta governativa para um governo AD. Ficou aquém do que seriam as melhores previsões? Ficou, mas como qualquer muleta que se preze, nunca há margem para progredir muito. É o Iniciativa Liberal e o Livre. Portanto, eu vejo Rui Tavares desde há muito tempo a implorar por coligações com Fernando Medina em Lisboa, a implorar por coligações com António Costa, a implorar agora porque queria já ser Ministro da Educação de um governo de Pedro Nuno Santos. Portanto, o próprio Rui Tavares está sempre a implorar por qualquer tipo de tachinho da sua sociedade unipessoal. Porque é vereador em Lisboa, é deputado na Assembleia da República, só não é eurodeputado porque seria expulso por faltas. Ele controla e domina o partido. E depois tem um conjunto de secretários que gravitam à volta dele e que agora se chamam deputados. Mas o grupo parlamentar do Livre não acrescenta rigorosamente nada, nem vai fazer diferença em nada. E a Iniciativa Liberal não é uma unipessoal, saúda-se isso naturalmente. Existe ali alguma diversidade, aliás. Até existe algum debate interno e, a meu ver, muito saudável, porque é um partido que tem bastantes controvérsias e diverge em muitos aspectos e independentemente às vezes do tratamento que é feito ou não a nível interno, mas existe disponibilidade e meios para poder discutir isso, mas o Iniciativa Liberal, ter Rui Rocha ou ter o grupo que tem atualmente 7, 8, 10, 12, vai dar exatamente a mesma coisa. Não vai acrescentar rigorosamente nada e eu também vejo, já desde o tempo das autárquicas de 2021, uma tentativa de quererem juntar-se à força política de direita, que é a AD, mas depois tem um conjunto de causas woke também. Portanto, a Iniciativa Liberal, depois do Bloco de Esquerda e do próprio Mas Rui Livre... Rocha, no final da convenção da IEL, onde apresentou a candidata a Presidente da República, disse que uma das linhas de combate agora era o combate contra a agenda woke. Calma, já vimos a agenda da igualdade de género da Iniciativa Liberal, por exemplo. A única coisa em que a Iniciativa Liberal se está a tentar distanciar, e não é woke, portanto nem tudo é woke, é a questão de imigração, em que propõe uma alteração legislativa para que, para acesso à nacionalidade, seja preciso um período maior de tempo. Mas isto não é woke. A questão de imigração não é woke. O que é woke é a questão de igualdade de género, a questão da colocação dos direitos de igualdade também nas comunidades LGBT, e nós temos agora uma questão interessantíssima que surgiu e que nasceu no próprio Supremo Tribunal do Reino Unido, portanto, interessantíssimo, e que aqui também vai entrar. E já ouvimos o novo Papa também a fazer algumas afirmações em relação a isso. Também, portanto, homem é homem, mulher é mulher. O debate está a ser trazido para a praça pública, mas eu não vejo a Iniciativa Liberal a debatê-la. E essa é a questão woke. Portanto, quando diz que vai abandonar a questão woke, isso é aquele entendimento alargado de que tudo aquilo que é visto como de esquerda, tudo é woke. E não é. Portanto, há aqui um erro científico e também factual. Depois temos o Bloco de Esquerda, que quando as coisas ficaram complicadas, foram buscar os três fundadores, Louçã, Rosa e não sei como é que se chama o outro. Luís Fazenda. Exatamente. Louçã, Rosas e Fazendas. E, de facto, a noite eleitoral é tristíssima para o Bloco de Esquerda. Olha, João, foi interessantíssimo ver que o Bloco de Esquerda foi buscar 3 ases de trunfo e acabaram por si 3 duques. Portanto, foi basicamente o que acabou por acontecer, porque Francisco Louçã e Luís Fazenda e também Fernando Rosas tiveram... O que teve o melhor resultado perdeu só
53% dos votos que o Bloco de Esquerda tinha tido naquele mesmo distrito. Só. Portanto, salvo erro, foi o Fernando Rosas que perdeu 60% dos votos. Portanto, por aqui vemos o que é que isto vale. Eu tenho de dizer que o Bloco de Esquerda cada vez mais começa a revelar-se aquilo que é. Eu confundo o Bloco de Esquerda às vezes com uma associação de estudantes de secundário, liderada por uma pessoa que parece um pouco um remake da Floribela, pobres dos ricos, temos de taxar os ricos, temos de acabar com os ricos são os malvados. Portanto, ser rico neste país é um problema. Olha, eu lamento imenso eu não ser rico. Portanto, não me revejo na campanha do Bloco de Esquerda. Vivemos num país onde quem ofere 45 mil euros brutos por ano, é taxado com uma taxa de praticamente metade. Portanto, tem de pagar metade ao Estado. Portanto, se isto é o entendimento de um rico, por amor de Deus, é por isso que nós vamos continuar a ser pobres. Nós, em vez de termos partidos que tentam fomentar cada vez mais pessoas a serem ricas e a atrair investimento, por isso é que nós vemos a diabolização dos vistos gold, como eu nunca vi, mas depois vemos a flexibilização para atrair pessoas sem educação, com baixa formação, para vir fazer empregos que, se calhar, pessoas em Portugal poderiam fazer. E quando nós dizemos, bom, mas eles vêm fazer trabalhos que as pessoas em Portugal não fazem, isso é falacioso. Enquanto tu continuas a pagar 800 euros, o português não vai querer fazer. Alexandre, mas deixa-me só, nesta questão da imigração, há lobbies muito importantes ligados ao turismo e à restauração, claro, que fazem, como é que eu ia dizer, fazem da monocultura do turismo como a grande tábua de salvação da economia portuguesa e que necessitam, como de pão para a boca, que estes salários, de facto, continuem a ser salários baixos, porque nós estamos incapazes de fazer o upgrade do nosso turismo. João, choca-me quando eu ouço os jovens hoje em dia não querem trabalhar. Eu não quero trabalhar de sol a sol, a ganhar 800 euros e a trabalhar, se calhar, 6, 7 dias por semana, a ser maltratado até pelo meu patrão. Não quero isso. Agora, porquê é que os portugueses vão para a França fazer os trabalhos que não fazem aqui? Bom, vê a diferença do trabalho. Ganham logo 2 a 3 vezes mais, logo aí faz uma diferença. É possível ter uma casa, eu com 800 euros, eu com 1.200 euros, que é o salário líquido médio em Portugal, entre 1.200 e 1.300 euros, eu não consigo pagar uma casa. Eu não consigo ter filhos, eu não consigo ter uma família. Portanto, eu assim não quero trabalhar. E depois nós vemos, eu afirmo aqui, porque eu tenho provas disso, porque já me cruzei com esses dados, rendimento social de inserção, que eu tenho de diabolizar a forma como é gerido o rendimento social de inserção a determinadas comunidades, em que eu tenho documentos diretos que mostram pessoas a ganhar 1.150 euros, 1.200 euros para... A obrigação é pôr os filhos na escola, mas isso devia ser uma obrigação nossa enquanto cidadãos. Claro. Eu tenho provas disso, eu tenho documentos disso. Porque já me cruzei com essa informação. Portanto, isto não é o ouvi dizer, eu tenho essa documentação. Portanto, quando nós vemos este tipo de incentivo, e quando nós vemos, por exemplo, migrantes que vêm, uma vez lembro-me da entrevista de um refugiado iraquiano a dizer que o suplemento tinha, salvo erro, de 600 ou 700 euros de ajuda dada pelo Estado, e do passe e da casa não servia para nada. E depois, o cidadão que já cá está, e eu aqui até vou incluir o estrangeiro, que já vive cá há muitos anos, que trabalha cá há muitos anos, que sempre descontou, que sempre foi correto, que sempre foi honesto, que sempre foi trabalhador, se não trabalha vai ter de ir embora. Não há subsídio. Não há pensão para os inválidos, não há pensão para os idosos, não há... que incentivos à natalidade é que temos? Olha, os incentivos à natalidade que nós temos é vamos fechar as urgências obstétricas. Isso agora já se banalizou. Já todos assumimos que não existem urgências obstétricas. Não há. Se eu quero ter se uma mulher quer ter um filho, hoje em dia, ou tem na ambulância, ou tem em casa. Portanto, nós estamos a liberalizar isto. É este o estado que nós temos. Na educação, a mesma coisa. Não há auxiliares, não há professores, não há nada. Portanto, isto é... O que é que eu prefiro? Eu prefiro pôr o meu filho numa escola privada e em que o meu filho tenha professores, tenha auxiliares, tenha toda a gente a dar ali suporte. Eu prefiro pôr numa escola pública em que o meu filho hoje vai, amanhã já não vai, depois vai ficar 3 ou 4 dias porque não há ninguém. Na saúde, e o que é que eu prefiro? Eu prefiro ir a um hospital privado e ter um seguro de saúde e ir ao hospital privado, ou eu prefiro ir ser atendido no momento, ou eu prefiro, se calhar, ficar à espera de uma consulta 2, 3, 5 anos num hospital público, precisar de uma urgência. Olha, esta é a realidade, João, é isso que nós temos de enfatizar. E, no fundo, acho que é essa desconexão que os partidos, se calhar, têm para com o eleitorado que sente essas coisas no dia-a-dia. E o Bloco de Esquerda é exemplo disso. Olha... O Bloco de Esquerda fica... Deixa-me só dizer isto do Bloco de Esquerda. Eu, como tu sabes, eu sou adepto da causa palestiniana. Mas causa-me muita impressão quando alguém faz uma campanha em território nacional a causa de Gaza. Quando essa é a grande bandeira que um partido tem para apresentar, desculpa, João, não está aqui a fazer nada. Que vai concorrer para Gaza, que vai para a Palestina. E eu sou adepto da causa palestiniana, como tu bem sabes. Mas não é uma prioridade da nossa política nacional. Não é isso que as pessoas precisam. Não é isso.
E foi isso que as pessoas disseram, se calhar, com os seus não Naturalmente. votos no bloco de esquerda. Olha, deixa-me só terminar de alguma forma esta ronda por Luís Montenegro, porque a mim faz-me espécie se a questão da Spinum Viva não está realmente clarificada, o facto dele se sentir legitimado pelo voto dos portugueses. Os portugueses até podiam dar uma maioria absoluta e Luís Montenegro continuar a ter que explicar o que é que se passou na Spinum Viva. Não, João, desculpa, mas é assim. A partir do momento em que a AD aumenta a votação com Luís Montenegro, a meu ver, o que o eleitorado está a dizer é não quero saber disso para nada. Esta é a minha interpretação. Claro que há um eleitorado que vai sempre querer saber. Eu, enquanto cidadão, eu quero saber. Importa clarificar se houve, de facto, ali base crime, base ilícita ou não, para que o primeiro-ministro, não possa ter condições para continuar. Mas a partir do momento em que aumenta o número de deputados, sobem todos os conselhos menos num, têm uma expressão eleitoral maior, sinceramente nós temos de ter essa interpretação. O eleitorado não quer saber isto para nada, pelo contrário, ainda dá mais carisma a Luís Montenegro. Estar inserido neste tipo de esquema, estar na zona nebulosa entre o legal e o ilegal, ainda lhe dá mais carisma que isto é o resultado. Portanto, eu acho que não existe base para continuar a explorar o caso da Spinum Viva. Muito bem. Olha, Alexandre, entretanto, esta semana assistimos a uma entrevista de André Ventura, onde ele não só abordou os resultados eleitorais, como abriu um pouco um leque daquilo que pode ser a sua mundivisão, ou a mundivisão do Chega, numa perspectiva até de futuro, porque depois de ultrapassar o PS, me parece que a vontade de André Ventura e do Chega vai ser querer apanhar o PSD. E fala de política internacional, falou e demonstrou que era favorável a um exército europeu, é pró-Ucrânia, é pró-Israel. Como é que podemos ler, digamos, esta postura ou este abrir o leque de André Ventura nesta entrevista? Olha, João, primeiro, eu acho que a primeira conclusão que nós temos de retirar daí é que desfaz-se qualquer tipo de mito que também tem apontado ao Chega de que a Rússia financia os partidos, eu vou chamá-los à direita, de uma direita vincada, porque eu sou totalmente contra a utilização do rótulo de extrema-direita para o Chega. Não é um partido de extrema-direita, nem de perto nem de longe, mas existe um pouco aquela narrativa de que a Federação Russa financia Marine Le Pen, financia os partidos de direita ultraconservadora na Alemanha. Meloni, Salvini... Meloni, são todos financiados pela Rússia. E durante muito tempo disse que o Chega também era financiado pela Rússia. Eu já calculava que não, porque desde o início que o Chega abraça a causa ucraniana e nunca o escondeu. Portanto, logo por aí este mito está desfeito. Depois, ponto número 2. Isto mostra que é também o Chega a tentar jogar com a sua crescente legitimidade dentro de um sistema. O Chega quer ter uma voz. O Chega não disse de que forma, André Ventura não disse em que termos é que concorda com esse exército europeu. Não disse também em que termos é que concorda com a causa ucraniana. Nunca disse que era incondicional. Não mostrou um discurso tipo Kaja Kallas ou Ursula von der Leyen de termos de apoiar incondicionalmente a Ucrânia. O discurso nunca foi este. Mas, ao mesmo tempo, é um discurso que está muito mais inclinado para apoiar a causa ucraniana, a adesão da Ucrânia à União Europeia, para a criação de um exército europeu que permita desligar a União Europeia da dependência que tem de Donald Trump. Mas deixa-me só mostrar-te alguns dos adjetivos que foram utilizados para com Vladimir Putin numa entrevista anterior: criminoso terrorista, nesta última entrevista, tirano e assassino. Achas que isso é digno de alguém que é financiado pela Rússia? Ok, já tirámos isso de conseguimos. Já tirámos isso de cima da mesa. Sim, eu espero que sim. Mas aquela questão é que, aparentemente, os partidos anti-sistema eram todos partidos que tinham que apoiar determinadas causas e estar contra outras. Nem todos. Então... Deixa-me esclarecer, por exemplo, que essa é outra falácia relativamente ao Partido Comunista. O Partido Comunista nunca apoiou Vladimir Putin. Sempre foi muito mais próximo de uma visão de paz que também protegesse os interesses russos. Nem sequer era anti-Ucrânia. Portanto, isto importa esclarecer. As coisas não são branco e negro. E aqui, neste caso, para já, parece-me que André Ventura, naturalmente, está mal aconselhado quando qualifica Vladimir Putin dessa forma. Acho que o que André Ventura deveria fazer neste momento era até procurar criar uma ponte que pudesse, pelo menos, nem que fosse também a partir de Portugal, da mesma forma como Viktor Orbán o tem feito e também Robert Fico na Eslováquia o tem feito, de aproximação à Rússia. E não parece que essa seja a forma mais feliz de o fazer. Parece-me, sim, uma forma de tentar mostrar a quem manda e coordena neste sistema global que o Chega também
quer ter participação e quer ter intervenção. Mas é uma forma totalmente infeliz, porque isso são adjetivos totalmente pejorativos e que não se coadunam com a realidade. Não será que agora, com a dimensão do Chega, a relevância, a importância, e com um jornalismo talvez um pouco mais atento e menos, menos, não vou dizer interventivo, mas menos instrumentalizado, por exemplo, que possamos entender que dentro do próprio Chega há ali alguns paradoxos, porque, por exemplo, eu sei que António Tanger Correia, que é deputado europeu eleito pelo Chega, tem uma visão completamente diferente do conflito na Ucrânia. Ele tem responsabilidades porque foi durante muitos anos embaixador. Ele sabe como é que os conflitos começavam. Ele sabe que, inclusive, a NATO teve algumas intervenções que foram ilegais e não há outra forma de utilizar. Isso não será, digamos, uma forma de ver que o Chega ainda tem que amadurecer as suas posições políticas a nível internacional? Sem dúvida, mas repara que o eurodeputado do Chega foi obrigado a moderar ou alterar o seu discurso, porque, de facto, foi logo a primeira questão que se colocou, que foi, então, mas como é que podemos ter um eurodeputado que é logo ou é a visão pró-russa ou é a visão pró-Ucrânia? Não existe meio termo. Como é que temos um eurodeputado com uma visão pró-russa e um partido que defende a Ucrânia? Portanto, era incompatível. E ele foi obrigado a ajustar o seu discurso. Agora, o partido tem pouco tempo. O partido Chega tem pouco tempo, estamos a falar cerca de 6 anos. É um partido que, em termos de identidade, mas não é o único. Mesmo a Iniciativa Liberal também está ainda um pouco a tentar definir a sua identidade. Mas nestas matérias, parece-me que o Chega, sinceramente, está mal aconselhado e está a querer manter a porta aberta para entrar no centro de decisão, em matéria internacional. E se o Chega mantiver ou tiver algum tipo de posicionamento que seja visto como hostil àquilo que são as políticas do Ursula von der Leyen, naturalmente que o Chega vai ter sempre a porta totalmente fechada. Se bem que eu acho que ele vai continuar a ter a porta fechada. Então temos de ter esse tipo de intervenções mais radicais, digamos assim, porque isso são visões radicais, de hostilização, para tentar mostrar que se tem legitimidade e que se tem direito a integrar um certo clube. Mas o Chega devia continuar a ser fraturante. É que ser antissistema, de alguma forma, significa, a nível internacional, significa questionar verdadeiramente Bruxelas, não é? Também. Eu julgo que quando alguém se assume antissistema, para já nem sequer faz parte do sistema. Fica na clandestinidade ou fica de fora, não participa no sistema. Portanto, o Chega, quando se diz antissistema, logo aí tem um problema de expressão. Porque o Chega não é antissistema. O Chega pode mostrar-se contra as elites que controlam o sistema, mas o Chega participa nele. E não só participa, como quer entrar nele e quer entrar no centro de decisão. Portanto, acaba por ter esse problema, mas tem de disputar naturalmente. Se o Chega quiser continuar a ser o partido com margem de crescimento que tem sido até agora, o Chega, em vez de defender o exército único europeu, em vez de estar a defender a causa ucraniana na União Europeia, que vai ser destrutivo para Portugal também, a Ucrânia na União Europeia vai ser destrutivo para toda a União Europeia, porque estamos a falar de um país com uma situação financeira e política totalmente em colapso e que vai obrigar os outros a empobrecerem-se para conseguir nivelar a Ucrânia. O Chega tem de ter o discurso fraturante que teve até agora, mas também com uma perspectiva construtiva. E chamar terrorista a um chefe de Estado, sinceramente. E passando já um pouco para a política internacional, onde temos estado, e vamos ficar nela, crees que de alguma forma Zelensky também já demonstrou que não é muito fácil o diálogo com ele, porque parece que sempre que vai para a mesa de negociações quer única e exclusivamente aquilo que ele quer e não há espaço para flexibilidade. Vamos ver uma coisa, João. Zelensky não tem autonomia para decidir nada. A Ucrânia não manda rigorosamente nada. A Ucrânia tem duas hipóteses aqui neste conflito, que é ou segue aquilo que os Estados Unidos dizem ou segue aquilo que a União Europeia diz, se quiser manter a tona como está. Ponto. Portanto, Zelensky, aquilo que está a fazer quando se fala em participar em negociações, está a ser basicamente um fantoche, está a ser um núncio daquilo que é a opinião da senhora Ursula von der Leyen. Ponto. Já se mostrou que está a tentar desligar-se de Donald Trump. Vou apostar as fichas todas na União Europeia porque esses ainda demonstram que estão sujeitos e estão dispostos a financiar-me para eu poder manter-me no poder. Portanto, Zelensky não tem qualquer tipo de abertura. Zelensky vai começar a ter abertura quando? Ponto número 1. Na Rada começarem a mostrar disponibilidade para o substituírem, e que já começa a surgir. Já começamos a ter focos de oposição a sério ao próprio Zelensky. Ele foi altamente criticado pela postura que teve, não só com Donald Trump, ainda na Casa Branca, aquela primeira que toda a gente viu, como também em Istambul, como já começam a surgir vozes de potenciais candidatos para o substituírem. E aí Zelensky devia estar preocupado com uma coisa, que é o que é que vai ser dele no momento em que for substituído. Porque Zelensky tem duas hipóteses.
ou de facto foge do país, faz como aquele senhor intérprete que agora participou na tradução das conversas entre Ucrânia e Rússia, que assim que disseram que ele estava dispensado para não ser chamado ao serviço militar, fugiu pela via terrestre para ninguém o apanhar e ninguém o mobilizar para a frente, ou faz algo parecido com isto e desaparece temporariamente, ou então o fim de Zelensky não vai ser nada positivo. Olha, e por falar nisso, assistiu-se também esta semana ao assassinato de um ex-assessor de Viktor Yanukovych, e penso que um dos mais importantes assessores, ucraniano pró-Rússia, foi assassinado em Espanha. Bom, não era ucraniano pró-Rússia, era ucraniano que prestou o seu serviço à Ucrânia até o momento em que isso lhe foi possível, que foi até 2014, até ter-se dado o golpe de Estado na Ucrânia. O que é certo é que isto mostra um pouco como a Ucrânia está cada vez mais a aproximar-se mais em termos de táticas e de estratégia no terreno, aproxima-se mais de um grupo terrorista como a Al-Qaeda, que é alvos definidos, execuções seletivas, para tentar eliminar pessoas ligadas ao poder de decisão e isolar outras figuras, do que propriamente um Estado soberano e Estado de Direito que continua a combater de igual para igual no terreno. Portanto, a Ucrânia está cada vez mais incapacitada para conseguir fazer frente e para conseguir travar a Federação Russa. A única hipótese é começar a atacar este tipo de elementos, e Viktor Yanukovych tem um significado, porque desde o início da Operação Militar Especial, que tem sido comentado, que Viktor Yanukovych, assim que puder, regressa à Ucrânia para assumir ou a presidência ou para se candidatar à presidência da Ucrânia. Portanto, o que estão a fazer é basicamente a tentar eliminar o seu círculo próximo, na impossibilidade de eliminarem o próprio. Portanto, isto é mais uma mensagem para todos os outros que podem ser pessoas que, mesmo estando na sombra, ajudam uma determinada personalidade a ter autoridade do que propriamente outra coisa. O que me espanta é como é que ninguém... Eu não vi Portugal a lamentar o incidente, não vi, mesmo Espanha. Notícia de rodapé. Mesmo Espanha, sendo um dos países que mais apoia a própria Ucrânia, não é? Deveria estar contra o apoio a uma Ucrânia que se transforma e se confunde cada vez mais com um Estado terrorista. E a utilização do seu território para é como se nada fosse, é como se fosse uma criminalidade comum. É preocupante ver que isto se passa aqui, passa em Espanha. Não sei se um dia não se passará em Portugal. Se não se passar noutro contexto qualquer. Eu já vi por estes dias um discurso inflamado de um militar contra o general Agostinho Costa e o general Carlos Branco, e a forma como se banaliza este tipo de discurso, ou seja, é correto, até mesmo em televisão, atacar-se a dignidade das pessoas e quase incentivar-se à prática de um crime que há pessoas que têm de ser silenciadas a bem ou a mal. É interessante, porque ainda esta semana houve um comentador muito conhecido, creio que Daniel Oliveira, um senhor de barbas, a dizer que quer é matar o Chega. Não quer matar as pessoas do Chega, quer matar o Chega. E as pessoas já viram o que é que Mamadou Ba faz? E se fosse dito ao contrário, não sei Já viste o que é que Mamadou Ba disse há dias sobre os deputados do Chega? Que vamos ter 61 suínos na Assembleia da República. Portanto, é este tipo de gente que quer combater o discurso de ódio? O Chega, tenho de dizer aqui, independentemente de se votar nele ou não, o Chega é um partido reconhecido pelo Tribunal Constitucional como tal. Tem a mesma legitimidade que qualquer outro partido que nós temos representado na Assembleia da República. E nós temos de respeitar isso. Temos de deixar de rótulos e discutir ideias. Quer gostemos ou não. Quer gostemos ou não. É um partido legítimo e vai continuar a ser legítimo. E eu até me atrevo a dizer mais. O Chega deve começar agora a tentar apostar numa representação no Tribunal Constitucional que seja fiel àquilo que é a sua expressão eleitoral. É o segundo partido mais votado. A interpretação que é feita da Constituição tem de ter em atenção aquilo que as pessoas votaram nesta segunda força política também contribuíram para isso. Ou seja, vai começar a participar em escolhas, no obviamente, sistema. Do sistema. Olha, entretanto, no dia 9 de maio celebrou-se o Dia da Vitória em Moscovo. Achas que foi um marco na diplomacia russa receber um número tão grande de chefes de Estado? Sem dúvida. Olha, João, primeiro tenho de dizer que celebraram-se os 80 anos do Dia da Vitória. E deveríamos estar todos a celebrar, inclusive os portugueses. Nós não participámos nesta guerra, tivemos muita sorte de passar a hora desta guerra, mas é mais uma razão pela qual nós devíamos estar a celebrá-la, para não deixarmos que um dia nós estejamos envolvidos nela. Quanto a Moscou, foi o centro do mundo naquele dia. Gosto só não foi o centro do mundo por várias razões. Pelo tipo de celebrações e pelo tipo de simbolismo que tem o Dia da Vitória, como pela elevada representação que tivemos em Moscou. Nós tivemos até membros, chefes de governo
da União Europeia presentes em Moscovo. Portanto, nós tivemos o Robert Fico, que esteve presente em Moscovo, por exemplo. Tivemos também o primeiro-ministro da Sérvia, que esteve lá presente, não sendo da União Europeia, mas é a mesma de um partido com ambições de estar na União Europeia. Tivemos uma representação, uma delegação do Parlamento Europeu que participou num evento que promove o diálogo entre a Rússia e o Parlamento Europeu. Deveríamos estar todos a celebrar isto. Pois bem, as pessoas que participaram nesta iniciativa, os eurodeputados, estão agora a ser alvo de um processo de averiguações porque foram a Moscovo e não deveriam ter ido a Moscovo. Portanto, este é o tipo de democracia que nós estamos aqui a ter. Do lado oposto, nós temos todo o tipo de representação. Todo o tipo de chefes de Estado de todos os continentes a nível mundial estiveram lá presentes. E eu acho que isto é de assinalar, mostra cada vez mais que as pessoas estão convictas do tipo de valores, mais do que estarem a apoiar a Rússia, porque não é bem necessariamente essa leitura que tem que ser feita, estão a apoiar aquilo que a Rússia, a mensagem que a Rússia pretende dar ao mundo, que é de promover a paz e de promover o diálogo entre todas as regiões do mundo. Portanto, é significativo. E se é verdade que não nos podemos esquecer dos milhões de judeus que sofreram perseguições, também não nos podemos esquecer que foi o Exército Vermelho que teve o maior número de baixas na Segunda Guerra Mundial. Claro que teve. Não só o Exército Vermelho, como as vítimas eslavas, o genocídio, que existia um genocídio programado por parte do Reich para eliminar a população eslava, conseguir libertar aquele território todo e ocuparem para germanizar aquele território, nós estamos a falar de cerca de 30 milhões de vítimas. Portanto, isto supera tudo. Entre prisioneiros de guerra russos, na altura do Exército Vermelho, que ascendem mais ou menos a cerca de 5 milhões, nós tivemos outros 26 milhões, todos eles que morreram. Portanto, vítimas do quê? Da crueldade nazi. Portanto, nós temos de perceber que o Dia da Vitória tem um significado muito grande, não só para os russos, não só para todas as antigas repúblicas socialistas soviéticas, mas tem um resultado muito importante também para a humanidade. E nós aqui entendemos fazer umas celebrações, nós, na União Europeia, fazemos celebrações tímidas no dia 8, portanto, isto é histórico, o Dia da Vitória é no dia 8 na Europa Central e Ocidental, na Europa de Leste é dia 9 por causa da questão do fuso horário. Nós tivemos umas intervenções tímidas, a Rússia nem sequer foi convidada para os 80 anos da libertação de Auschwitz, quando foram os russos que libertaram Auschwitz. Aliás, está até demonstrado, e eu não sei se as pessoas já viram, há um filme, os russos são fantásticos nesta época, porque assim como nós no Natal vemos muitos filmes bíblicos e cristãos, e na Páscoa os russos também, mas nesta época eles andam só preciso 1 ou 2 semanas a ver todo o tipo de filmes históricos sobre a Segunda Guerra Mundial. É fantástico e era muito importante que isso passasse para aqui. Não cair no esquecimento coletivo. Não cair, mas eles têm todo o tipo de episódios e todo o tipo de situações. E um deles que eu destaco e que as pessoas puderem que vejam, porque eu vi-o aqui em Portugal, quando estreou aqui no Cinema São Jorge, era o Sobibor, que era o campo de concentração de Sobibor, que foi o primeiro e único campo de concentração onde a população ali, que era maioritariamente eslava, situado entre a Bielorrússia e a Polónia, conseguiram libertar-se sozinhos, sem armas, de todos os guardas nazis. Portanto, foi aquele caso. E quem é que aqui sabe disto? É preciso nós acompanharmos e percebemos a gravidade destas coisas. Os campos de concentração e a importância que eles tiveram. Quem é que habitava os campos de concentração? Eu, quando vou, já visitei Auschwitz e Birkenau, nós vemos que não vemos só judeus. Nós vemos a quantidade de pessoas de comunidade eslava que também estava ali aprisionada e está lá a referenciar isso. Como é que é possível não convidar a Rússia para isso? Como? Portanto, eu não consigo perceber isso. E o que eu não consigo perceber é que o público cruza os braços. Sim, está tudo normal, está tudo bem. Acima de tudo isso. Portanto, as pessoas querem que a história seja a factualidade que as pessoas desejavam que tivesse acontecido. E sem querer, dão-se a apoiar um regime neonazi, liderado por Volodymyr Zelensky na Ucrânia, e que promove, isso sim, a hostilidade contra tudo o que é russofonia e contra tudo aquilo que é cultura russa, que é o que está a acontecer. E creio que também, numa fase inicial, ou não sei se ainda agora, as próprias igrejas ortodoxas viram-se abraços com manter as suas lideranças, não é? Foram pilhadas. A Igreja Ortodoxa, sob o Patriarcado de Moscou, foi pilhada, perdeu as igrejas que tinha, foi criada uma igreja por decreto na Ucrânia e Volodymyr Zelensky veio apoiar e incentivar a tomada, o esbulho a igrejas, a agressão contra missionários dessas mesmas igrejas, portanto, e ainda mais todos aqueles que são os fiéis dessas igrejas. Portanto, isto muda-se por decreto. A fé muda-se por decreto, João. É o nível a que nós chegamos. Olha, Alexandre, por outro lado, Donald Trump recentemente também fez uma afirmação que eu não consigo entender, em que diz que Putin não está pronto para parar a guerra. Obviamente, nós não lemos a mente nem de Trump nem de Putin, mas o que é que pode querer dizer com isto? Não está
está pronto para parar o conflito porque Putin não tem o mínimo de garantias de segurança dadas por Zelensky. Basta acompanharmos as inúmeras publicações e intervenções de Donald Trump, em que, ainda antes de Istambul, Donald Trump, numa mesma publicação, vai dizer é bom que Zelensky aproveite a oportunidade é agora, conversa com Putin, aceita a paz. Portanto, Donald Trump dirige mais o discurso a Zelensky do que propriamente a Putin. Agora, quando querem propor um cessar-fogo, sendo que o cessar-fogo não serve para mais nada, a não ser para que a Ucrânia se reorganize, para que receba apoio da União Europeia, da NATO, para poder combater os russos de outra maneira, naturalmente que Putin não está preparado e foi transmitido o recado agora na reunião de Istambul, nós estamos disponíveis e estamos totalmente capazes de poder prolongar isto até quando tivermos de prolongar. Mas agora deixa-me fazer, digamos, um paralelo. Depois de vermos a parada militar do 9 de maio, porque é que Putin não utiliza, de facto, os meios que tem e resolve logo este assunto e parece que está-se a prolongar uma coisa, algo a conta-gotas? Vamos lá ver, não é fácil utilizar meios bélicos contra uma população que sempre foi, eu não quero dizer irmãos, mas pelo menos um será irmão bastardo, digamos assim, que são ao lado ucranianos, sempre tiveram uma ligação. Não é fácil conseguir explicar o uso de armas muito mais fortes e letais contra a população ucraniana, ao mesmo tempo que depois temos outros ucranianos, ou que são russos, mas que têm familiares do outro lado e que têm amigos. Portanto, as coisas não se conseguem explicar assim. É muito fácil utilizar, se for preciso até o nuclear, exterminar toda a gente, mas o que é isto? Isto não é prova de humanidade nenhuma. Nunca ninguém seria capaz de aceitar, para já, isso nem sequer é discutível. Putin tem sido, e Medvedev também têm sido os dois, muito contundentes quanto à questão da utilização do nuclear. Isso nunca está sequer em cima da mesa. Mas de vez em quando lembram que têm arsenais. A menos que esteja em causa a sobrevivência da Rússia. Okay. Portanto, convém sempre ressalvar isso. Se estiver em causa a sobrevivência da Rússia, tem de usar como modo de sobrevivência, mas não está em causa a utilização para ganhar ascendente militar. Mas a verdade é que nós já temos vindo a ter notícias, e na sequência do fracasso das conversações de Istambul, fracasso para o lado ucraniano, das conversações de Istambul, já estão a ser transferidas armas muito mais letais e em quantidade industrial para poderem ser utilizadas no terreno, porque se não há disponibilidade mínima, não há um ponto de convergência entre as duas partes para conseguirem chegar a qualquer tipo de acordo, bom, então vamos cumprir os nossos objetivos e nós vamos começar a ouvir falar delas muito mais. Diz-me uma coisa, o que é a Ucrânia perderia se tivesse, logo numa fase inicial, cedido os oblastes que já eram russófonos de alguma forma? Perderia a União Europeia, perderia Ursula von der Leyen. Não pode ser, isto é uma questão estratégica. E eu digo-te que o ponto central, em termos estratégicos, vai ser Odessa. Essa é que é a grande disputa. Isso é que a União Europeia não quer perder. E no momento em que a Ucrânia perder Odessa... Por causa do Porto? Cai. Por causa do Porto de Odessa. Porque veda todo o acesso ao mar por parte da Ucrânia, o que significa que mesmo que a Ucrânia adira à NATO, não vai ter qualquer tipo de utilidade. Porque vai ter apenas uma via terrestre, vai ser um Estado sem expressão para nada. Então a conclusão é que a Ucrânia é um peão no meio disto tudo. Sim, como sempre foi. Como sempre foi. A história da Ucrânia, se nós acompanharmos, bom, para já, aquele mito de que existe Ucrânia desde o século XI, começa logo por aí, vamos ver os mapas dos séculos XV e XVI, nem sequer existe uma referência à Ucrânia. Logo por aí acabou. A Ucrânia tem um problema que a Polónia já teve, que a Bielorrússia tem, que é o ser um Estado tampão. Quem está no meio de dois grandes blocos de potências está condenado a ter de lidar com pressão dos dois lados. E a Ucrânia tem exatamente isso. Portanto, agora, a Ucrânia sem acesso ao mar, em termos estratégicos para a NATO, não significa rigorosamente nada. E é por isso que já existe interesse, até próprio da França e do Reino Unido, de mobilizarem militares para Odessa para conseguir, no mínimo, conseguir segurar essa cidade, porque estão a perceber o que é que está acontecendo no terreno. Mas isso pode, obviamente, escalar o conflito, não? Por parte da E, Rússia. acima de tudo, não considerar aquilo que é a autodeterminação. Era bom fazer um referendo em Odessa para conseguir perceber qual é a sensibilidade da população. E se calhar muita gente no Ocidente vai perceber que franceses e britânicos teriam de sair para que Odessa se juntasse à Rússia e para que depois se pudesse juntar e unificar com a Transnistria e integrar o mapa político da Rússia. Ou seja, aquilo que é a percepção do Ocidente não é de todo aquilo que sentem os cidadãos desses enclaves e dessas cidades. Não, porque nós aqui estamos a pensar em matéria apenas geopolítica, interesses, e pouco mais do que isso. Portanto, nós não queremos, nós ocidentais, eu sou ocidental, nós ocidentais não queremos saber das pessoas para nada. Nós queremos ter acesso a territórios, queremos saber como é que conseguimos fragilizar o outro, saber como é que estamos em vantagem sobre o outro. As pessoas, como já se viu com o golpe de Estado do Euromaidan, como se tem visto até agora alimentar o belicismo ucraniano, tem sacrificado milhões de ucranianos,
não me parece que nós aqui estejamos preocupados com isso. Muito bem. Alexandre, obrigado por ter estado aqui connosco. Tenho que te dar um agradecimento especial. Não é qualquer benfiquista que na semana de perder o campeonato para o Sporting senta-se à mesa a conversar com um sportinguista. Estou à espera do cumprimento esportivamente falando. Eu tinha aqui. Mas pronto, olha, fica para o ano a mais, não é? Vamos ver se para o ano há mais. Do teu lado ou do meu. Muito bem. Obrigado por ter estado aqui connosco uma vez mais. Obrigado a si que nos acompanhou. Já sabe, pode rever estas conversas subscrevendo o nosso canal de YouTube. Vá também a clicar no sininho para receber a notificação quando fazemos o upload. Se você gosta de ouvir logo de manhãzinha quando vai para o seu trabalho ou vai deixar as crianças à escola, subscreva o podcast do Isto é o Povo a Falar em todas as principais plataformas de podcast. Resta-me desejar-lhe uma ótima noite, agradecer a sua companhia, desejar-lhe um excelente fim de semana. Até a segunda.